Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. E a partir de agora está no ar o Tele Brasil Notícias. A notícia na medida certa para você. Sempre agradecendo a sua audiência em 214 países diferentes. Você em todo o Brasil, você aqui do nosso estado de São Paulo, região norte, sul, leste, oeste. Você também de Minas, você da Bahia. Enfim, todos que compõem e acompanham a programação da TV Cinec. Muito obrigado desde já. E hoje teremos aí muitas informações, saúde, variedades dentro da nossa programação jornalística para você. Vamos agora às nossas principais manchetes de hoje. STF decide por derrubar prisão após segunda instância. Fibromialgia vai ter prioridade no atendimento. Brasileiros vão gastar mais no Natal. Alunos da rede pública de educação terão acesso a psicólogos e assistentes sociais. Novembro Azul e a importância do exame de próstata. Tudo isso e muito mais em 1 minuto para você. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio. Rua Bernardino Panganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0990. Antes até de começarmos a nossa programação de notícias com muitas informações, eu quero lembrar que você pode participar aqui conosco interagindo pelo facebook.com/Tele Brasil Notícias. Ou então mandar as suas informações através do e-mail telebrasilnoticias@gmail.com. Vamos falar agora um pouquinho também sobre a circunstância que todo brasileiro está enfrentando hoje, quer pessoal, quer um membro de sua família, que é o desemprego. O governo federal aprovou o programa Verde e Amarelo, que prevê a capacitação de jovens para o mercado de trabalho, inclusive com incentivo para as empresas oferecerem vagas para o primeiro emprego. Apesar do programa ser encaminhado ao Senado, existe ali alguns que são favoráveis e outros que são contra. Em média, 634 e 300 e poucos são contrários a esse programa. Mas vamos ver as outras informações desse programa. Entre as ações do programa está previsto o emprego verde e amarelo. O objetivo é facilitar a contratação dos jovens que tenham entre 18 e 29 anos e buscam o primeiro emprego. Para incentivar as empresas a contratar estes trabalhadores, o governo vai reduzir algumas obrigações. A contribuição para o FGTS cairá de 8% para 2% e o valor da multa poderá ser reduzido de 40% para 20%. Decidida em comum acordo entre o empregado e o empregador. Todos os direitos trabalhistas garantidos pela Constituição estão mantidos. Nós vamos fazer um processo de desoneração da folha com responsabilidade, apontando dentro do orçamento a contrapartida adequada para não haver desequilíbrio fiscal, porque esse é um governo que tem responsabilidade fiscal e preocupação social.
O programa tem iniciativas para incentivar a contratação de pessoas com deficiência e trabalhadores que precisaram se afastar das atividades porque sofreram acidentes ou adoeceram e estão fora do mercado. Além disso, o governo também anunciou crédito facilitado para pessoas de baixa renda. No pacote de medidas há ainda investimento na educação profissional. A ideia é oferecer uma qualificação profissional alinhada com a necessidade das empresas. Essa é uma estimativa com base em modelos econométricos sólidos, reconhecidos pela OCDE e que temos certeza que serão uma contribuição inestimável para o nosso cidadão, para aquele que está sem emprego, para aquele que está em risco e que conta e acredita no nosso governo. Tele Brasil Notícias. E o Tele Brasil Notícias, inclusive para ajudar você nas informações do que está acontecendo nos nossos bastidores, ou mesmo as principais manchetes que são vinculadas aqui na TV Cinec, tem um site. O site tem o seguinte endereço: telebrasilnoticias.wixsite.com, meu site. Consulte e obtenha mais informações. Agora vamos falar um pouquinho da questão de São Paulo e outras regiões do país, porque todas elas produzem lixo. E o Brasil tem produzido aproximadamente 80 milhões de toneladas de lixo. Isso tudo aconteceu só no ano passado, conforme a Associação de Coleta e Limpeza Pública. Mas, mesmo apesar desses 90% dos resíduos serem coletados, existe uma necessidade de se ampliar a tradicional coleta seletiva. É aquela coleta em que a pessoa separa o que é vidro, o que é papel e etc. A população brasileira parece que não está preparada ou educada para esse tipo de coleta de lixo. É a cidade mais rica do país, mas imagens como esta são comuns. Em muitas regiões de São Paulo, o lixo fica acumulado pelas ruas. Entulhos de todos os tipos, né? Cimento, areia, tem lixo doméstico, né? Utilização de, por exemplo, madeiras, plástico, muita garrafa PET, lixo em geral. No ano passado, o Brasil produziu 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos, aumento de 1% em relação ao ano anterior. De todo o lixo produzido no ano passado, 92% foram coletados, mas 6 milhões de toneladas não tiveram nenhuma destinação e continuaram assim. 1 em cada 12 brasileiros não teve sequer coleta regular de lixo na porta de casa. E o risco é muito grande de contaminação ambiental e problemas de saúde na vida das pessoas. São 76 milhões de brasileiros expostos a problemas de saúde causados pela má gestão de resíduos. Outro problema é que mesmo quando coletado, grande parte do lixo tem um destino inadequado. 29 milhões e meio de toneladas foram despejados em locais impróprios por mais de 3 mil municípios. Existem iniciativas de coleta seletiva em 73% dos municípios do país. A situação é pior nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. O primeiro ponto é garantir os recursos adequados para fazermos o investimento nas novas unidades e operar essas unidades. O segundo é termos mais fiscalização das práticas inadequadas. E o terceiro ponto é mudança de comportamento das pessoas, porque é preciso sempre lembrar que a gestão de resíduos, embora seja um serviço público, começa com cada um de nós. Tele Brasil Notícias. Bom, eu quero agradecer desde já o Palhão, que está acompanhando a nossa programação e está prestigiando comercialmente, assim como você também pode fazer aí a sua participação em apoio da informação. Palhão Artesanatos, que está localizado lá na rua Oiapoque, 89, ali no Brás, um pouquinho antes daquela ponte, que vai sair ali perto da onde tem o início da Celso Garcia ali, né? Todo mundo conhece aí o Largo da Concórdia. Então, um pouquinho antes ali de subir a ponte ali, você tem lá a rua Oiapoque, no 89. Lá você vai encontrar
artesanatos e outros itens aí. Mas eu quero mandar meus cumprimentos ao Guimarães e também a toda a sua equipe de trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio. Agora, eu quero dar um alerta a você. Você tem celular? Se você tem, olha, você tem até o dia 18 desse mês para fazer o recadastramento e atualização de dados. Sim, esse acontecimento de atualização e recadastramento está acontecendo em 17 estados e até o dia 18 de novembro. E atenção, quem não fizer o procedimento terá a linha cancelada. É isso mesmo, acredite se quiser. Vamos falar agora também um pouquinho sobre uma questão que as empresas hoje ficam muito preocupadas, mas acaba não acontecendo. Mas isso daqui a pouquinho eu vou tratar desse assunto. O Supremo Tribunal Federal derrubou a questão da prisão em segunda instância. E então, a partir de agora, pessoas condenadas só podem ser presas depois do fim de todos os recursos judiciais. Como consequência dessa decisão do Superior Tribunal Federal de Justiça de Curitiba, mandou soltar o ex-governador de Minas Gerais, o Eduardo Azeredo, e também o ex-presidente Lula. A última sessão que julgou as ações que questionavam a prisão após condenação em segunda instância durou mais de 7 horas. Com o placar empatado em 5-5, a prisão nesses casos foi considerada inconstitucional no último voto do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Voto pela procedência das ações diretas de constitucionalidade. Ele e os ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber seguiram o entendimento do relator, ministro Marco Aurélio Mello, de que a execução de pena antes do fim dos recursos é incompatível com a Constituição Federal, que afirma que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Foram votos vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Eles argumentaram que a prisão somente após o fim dos recursos facilita a prescrição dos crimes e, portanto, contribui para aumentar a impunidade no país. Após a proclamação do resultado, o ministro Edson Fachin falou do impacto que a decisão terá nos processos criminais. Do ponto de vista dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, deixamos de ter um mecanismo relevante, importante e, em meu modo de ver, constitucional, mas isso não significa que todos os esforços para que haja o devido combate nos termos da Constituição e com as garantias constitucionais, deixará de ser feito. Com este resultado, os presos que cumprem pena, mas que ainda não tiveram o processo transitado em julgado, passam a ter o direito de aguardar em liberdade até o fim dos recursos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, cerca de 4.900 pessoas estão nessa situação. Este criminalista explica que a soltura desses presos não vai ocorrer de modo automático. Na prática, o advogado faz o requerimento para o juiz analisa se ele preenche os requisitos e defere ou não. A Ordem dos Advogados do Brasil foi a autora de uma das ações sobre a segunda instância. Para o presidente da entidade, Felipe Santa Cruz, a decisão do STF reafirma que não pode haver justiça, não pode haver democracia se forem relativizados ou desrespeitados os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição. Já a Força-Tarefa da Lava Jato, no Paraná, escreveu que a decisão está em dissonância com o sentimento de repúdio à impunidade e com o combate à corrupção, prioridades do país. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, também se manifestou. Disse que sempre defendeu a execução da condenação criminal em segunda instância, mas afirmou que a decisão do STF deve ser respeitada. Moro também lembrou que o Congresso pode alterar a Constituição ou a lei e permitir novamente a execução em segunda instância.
A afirmação do ministro Moro se refere a duas PECs que tramitam no Legislativo e que podem alterar o texto da Constituição para, mais uma vez, permitir a prisão após condenação na segunda instância. O próprio presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, comentou sobre essa possibilidade após o julgamento. E eu deixei bem claro no meu voto, que foi o último voto no sentido da procedência, que o parlamento pode alterar esse dispositivo. Essa é a posição, então o parlamento tem autonomia para dizer esse momento de eventual prisão em razão de condenação. Tele Brasil Notícias. E no dia 15 de novembro se comemorou, feriado em todo o Brasil, a data da proclamação da República. 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República no Brasil. E então você que está aí no seu feriado, aproveite bem. E inclusive você que já aproveitou o feriado, eu quero lembrar que o Tele Brasil Notícias, ele tem a condição de você estar assistindo mais vezes. Por quê? Ele é apresentado a você toda a sexta-feira, no seguinte horário, às 13 horas. E também nas terça-feiras, às 17 horas. Mas se você assiste a programação da TV Cinec, você vai poder acompanhar trechos do nosso jornal que são disponibilizados para que você se mantenha bem informado. Além disso, você tem uma programação repleta, com artistas, apresentadores e ampla variedade dentro da TV Cinec. E agradecemos desde já o seu prestígio a esta emissora e a sua programação. Vamos falar de tecnologia. Você gosta de computador, notebook, de novidades? Olha, a tecnologia está mudando os ambientes de trabalho de muitas profissões. Um exemplo disso, muitos advogados no direito têm tido agilidade em seus processos pela questão que tem se diminuído aquela tradicional papelada. Era um tal de bater petição, sentar antigamente ainda era máquina de escrever. Hoje tem o computador, tem os programas e etc. Mas a facilidade hoje você não precisa levar papéis a um tribunal e assim por diante, ajuda bastante. Quando este advogado começou na profissão nos anos 1980, o mundo era bem diferente. Era muito papel, a gente fazia acompanhamento de processo com uma ficha que nós deixávamos em um fichário, ficava anotando cada ida ao fórum, você fazia uma anotação. Para fazer petição, você usava uma máquina de escrever. Hoje, no escritório onde ele é sócio, os advogados contam até com uma ferramenta de inteligência artificial para ajudar nas tarefas do dia a dia. Batizada de Diana, ela usa dados de milhares de processos para calcular como determinado juiz pode decidir. Um trabalho que, sem a tecnologia, seria quase impossível. Você alimenta a base de dados, todo dia entra um processo. Esse algoritmo ele vai treinando, ele vai analisando essas tendências e conforme esses dados vão sendo alimentados, o algoritmo vai sendo treinado, ele fica afinado cada vez mais e as respostas são cada vez mais efetivas. Aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, a tecnologia já faz parte do cotidiano. Hoje, todos os processos são eletrônicos e as atividades mais repetitivas, que até bem pouco tempo atrás eram feitas por funcionários, agora são realizadas por máquinas. Os robôs, nesses últimos 100 dias, eles executaram mais de 1.600.000 movimentações de processos, o que corresponderia ao trabalho de 7 servidores por 2 anos. Este professor de Direito Digital afirma que a tecnologia vem para somar, mas é preciso ter cuidado e impor limites, pois há riscos. Ele citou um caso de um programa de computador usado por tribunais dos Estados Unidos para ajudar a decidir se pessoas presas continuariam na cadeia ou seriam soltas. Pesquisadores independentes mostraram que o programa tomava decisões com base na cor da pele das pessoas. Tem toda uma pesquisa publicada hoje na internet sobre isso e que levou os Estados Unidos a repensar, porque olha a gravidade, é um sistema de inteligência artificial utilizado pela justiça para decidir se alguém vai preso ou não, e no fim das contas é um sistema racista, ou seja, negros vão para a cadeia, brancos são soltos, ainda quando eles sejam potencialmente mais perigosos do que negros.
Tele Brasil Notícias. E vamos aos nossos comerciais. E na sequência, acompanhe Natal no Brasil, saúde e também você que é empreendedor, a novidade para você. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Você sabia que o Bar do Plínio, o original, está na Casa Verde? Aqui é o tradicional e premiado Bar do Plínio, o original, onde você encontra os mais saborosos peixes, tanto de água doce como do mar. Exemplo, temos tilápia, aruanã, pintado, bandejo, linguado, meca, dourado do rio e dourado do mar e o nosso famoso jato tucunaré. Muitas mais opções. E não se esqueça, todas as quartas e sábados, aquela suculenta feijoada acompanhando o joelho de porco. Venha nos visitar e saborear as delícias que o Bar do Plínio tem para você e sua família. Sem contar as cachaças de todos os estados brasileiros. Só aqui no Bar do Plínio, o original. Rua Bernardino Franganiello, 458, Casa Verde. Telefone 38 57 09 99. Bar do Plínio, o original e premiado. É só aqui na Casa Verde. Quero lembrar também que a gente agradece a você que está apoiando o Tele Brasil Notícias. O Bar do Plínio, também o Ramiro, né? Ele está localizado ali na rua Bernardino Franganiello, 458. E olha, tem uma feijoada gostosa na quarta-feira, no sábado, tem aquela cachaça. Você chega lá e fala, eu quero uma cachaça lá da Paraíba, tem lá. Quero uma cachaça do Sul, tem lá. Tem tudo. E além da linha mais completa de peixes que você encontra lá. Bar do Plínio, lá na Casa Verde. Chegue lá e informe, olha, eu vi lá o Paulo falando lá na TV Cinec, vim conferir aqui de perto. Bom, tá chegando o final do ano, não é isso? Dezembro vem o Natal, lembra dessa musiquinha? É bem tradicional. E parece que os brasileiros estão bastante animados, né? 13º e outras vantagens mais que o governo tem oferecido, como o Fundo de Garantia, o PIS e outras coisas mais. E parece que ao chegar agora em dezembro, o brasileiro vai gastar mais com a ceia de Natal esse ano. E segundo a Confederação Nacional do Comércio, a previsão é que as bebidas sejam um dos itens mais caros na lista de compras. As prateleiras dos supermercados já exibem os produtos típicos do Natal. É hora de começar a pensar no cardápio da ceia. Bom, todos os anos eu faço bacalhau, apesar de não ser portuguesa, mas sempre tem bacalhau, tem vários outros pratos, mas bacalhau não pode faltar. A Confederação Nacional do Comércio prevê que as famílias brasileiras gastem em média R$ 224 com a ceia de Natal desse ano. Em 2018, o valor foi de R$ 216, o que representa um crescimento de quase 4%. É o maior número em 5 anos. Os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro devem ter os maiores gastos. A expectativa é de que os itens mais caros da lista de compras sejam as bebidas, as aves e as frutas. O economista da CNC diz que o aumento nos gastos é reflexo da inflação mais baixa e da estabilidade do dólar no período em que o comércio encomenda os produtos vendidos no Natal. Cada vez que o dólar sobe cerca de 10%, a cesta de Natal fica em média 2 a 3% mais cara. Então, como o dólar subiu pouco esse ano, a cesta vai custar relativamente um pouco menos e as famílias conseguem consumir um pouco mais. Tele Brasil Notícias.
Você está no Tele Brasil Notícias, a fonte de muitas informações para você, buscando sempre levar você a acompanhar mais de perto os fatos que aconteceram durante a semana. Vamos falar agora um pouquinho de saúde. Você sabe o que é fibromialgia? É uma coisa que tem tido muitas consequências na vida das pessoas, porque envolve dor nos ossos e outros detalhes. Mas o que eu gostaria de citar é que agora vai se ter prioridade no atendimento através de um projeto de lei que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O primeiro diagnóstico veio há mais de 10 anos. A Gislene começou a sentir dores por todo o corpo. Ela procurou vários médicos, fez uma bateria de exames e só foi descobrir que tinha fibromialgia 2 anos depois. A maioria das pessoas que tem fibromialgia não consegue trabalhar. A parte médica também, né? A gente fica sem ter um tratamento adequado. Tem muitas pessoas também que elas estão num pico de depressão tão alto que elas pensam em suicídio por causa da dor, por causa do abandono. O diagnóstico da fibromialgia acontece depois que a pessoa relata uma dor crônica, que migra por vários pontos do corpo e se manifesta especialmente nos tendões e nas articulações. As causas da fibromialgia ainda são desconhecidas, mas existem vários fatores que estão frequentemente associados a esta síndrome, como a questão genética. Infecções por vírus e doenças autoimunes também podem estar envolvidas nas causas da fibromialgia, além de distúrbios do sono, sedentarismo, ansiedade e depressão. Devido à dificuldade em se definir o diagnóstico, não existem dados consolidados da doença no país. Entretanto, a Associação Brasileira dos Fibromialgicos estima que 3% da população brasileira sofra com a enfermidade. A fibromialgia, ela é uma doença invisível, crônica, sem cura, sem uma causa, sem exame que possa comprová-la. Então, com isso, fica uma situação muito difícil para os pacientes, tanto junto ao INSS, quanto junto ao Ministério da Saúde, que não tem um protocolo para tratamento nosso, né? Tanto também com relação ao trabalho. O paciente fibromialgico dificilmente consegue continuar trabalhando. Então, com isso, como ele vai se sustentar, se ele não tem nada? Para o paciente com fibromialgia, a fisioterapia é um dos tratamentos mais importantes. Uma rotina diária de exercícios ajuda a diminuir as dores, porque alonga e fortalece os músculos. O tratamento é mais eficaz quando são unidos medicamentos e cuidados não medicamentosos. O foco é evitar incapacidade física, minimizar os sintomas e melhorar a saúde de modo geral. Ela é um suporte muito forte. Porque quem tem fibromialgia sente muitas dores e junto com a fibromialgia eles vêm com muitas inflamações, em bastantes articulações. E isso que pega mais neles. E a fisioterapia ajuda a atuar nesse ponto, principalmente, em diminuir essas inflamações, conseguir devolver uma melhor qualidade de vida e ajudar não só com os exercícios, mas também ajudar a reeducar o paciente com a dor. Sem a fisioterapia eu não conseguiria fazer mais da metade do que eu executo, assim, principalmente quando eu tenho as crises de dor. Além da fibromialgia, eu tenho endometriose, que é uma doença autoimune, e isso faz com que a fibromialgia atinja uns picos de dor bem mais altos. Pela minha doença ser autoimune, ela faz com que a inflamação da fibromialgia fique mais aguda. Então, a fisioterapia, ela me ajuda não só na fibromialgia, mas também no controle da endometriose. O projeto de lei 426/2019 garante a prioridade no atendimento à pessoa com fibromialgia em todo o estado. A gente visou dar um atendimento preferencial para eles na rede pública e na rede privada. Um exemplo que eu falo muito quando as pessoas me perguntam é aquelas placas que ficam, por exemplo, no supermercado, tem a placa lá do preferencial ao idoso, a gestante. A gente quer incluir as pessoas que têm a fibromialgia nesse rol de preferência. Tem muito médico que não acredita ainda que na existência dessa doença, que é uma doença muito triste, porque a pessoa fica com dor no corpo inteiro, fala que parece que tem um monte de agulha entrando dentro do corpo. Então esse projeto de lei vem dar a importância real desse problema que atinge grande parte da população, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil.
Tele Brasil Notícias. Você tem automóvel? Se você tem automóvel, olha aí, o presidente da República, Jair Bolsonaro, editou uma medida provisória que acaba com o DPVAT a partir de 2020. O DPVAT é aquele conhecido como seguro obrigatório e ele é responsável por amparar as vítimas de trânsito com ajuda nos gastos hospitalares e indenizações em casos de invalidez permanente e até mesmo a morte. Então, a partir do ano que vem, vocês não vão ter mais essa obrigação tributária do governo federal. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Você é empreendedor? Então eu vou falar com você. É difícil, né? Para o empreendedor hoje não é fácil. Mas para quem quer abrir uma filial de uma empresa, o governo anunciou uma série de mudanças. Vamos acompanhar de perto esse anúncio e quais são. Agora, para abrir uma filial da empresa em outro estado, basta apresentar o pedido na junta comercial em que a sede da empresa está localizada. O procedimento passou a ser possível com a integração digital das juntas comerciais, o que reduz tempo e custo. Antes, o empreendedor que quisesse abrir uma filial tinha que abrir a empresa no estado da matriz e se deslocar em cada estado onde ele quer uma filial e fazer o registro dessa empresa, ou seja, se deslocando, perdendo tempo. Agora, com a integração total da abertura de matriz e filial, o empreendedor somente no estado da matriz recebe a aprovação da abertura de toda a rede de empresas em todo o Brasil. A gente já tem um dado em termos de custo de empresários que se comunicam com a gente, porque a gente tem esse contato com o usuário, de que os custos reduziram no mínimo pela metade, tanto em tempo quanto em custo. Outra medida que impacta nos procedimentos de registro empresarial nas juntas comerciais é a Lei da Liberdade Econômica, sancionada pelo presidente Bolsonaro em setembro. Com ela, algumas taxas que oneravam o empresário foram eliminadas, como a do Cadastro Nacional de Empresas e do arquivamento de extinção de empresas de sociedade limitada. Menos burocracia, mais facilidade e liberdade para quem quer produzir. Mais empresas abertas com mais velocidade, é mais empregos, é mais riqueza, são mais impostos. Bom, é a economia do Brasil girando. Nós não podemos perder a energia dos empreendedores brasileiros na burocracia. Tele Brasil Notícias. Eu quero agradecer a sua audiência aí na região de Minas, você de Belo Horizonte, você também do Nordeste, você do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, alguns lugares que eu estou lembrando. Você aí da Amazônia também, obrigado pela internet, você que tem assistido Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora um pouquinho da Lagoa Santa, é uma cidade lá em Minas, né? O município mineiro de Lagoa Santa tem um museu no formato de um castelo, exatamente. É o Museu Arqueológico de Lagoinha, Museu Castelinho. Ele foi projetado por um húngaro com o objetivo de abrigar o patrimônio arqueológico que era encontrado naquela região. Mas parece que as coisas não estão andando bem lá, porque o museu está fechado. Inspirado nas construções medievais, o Museu do Castelinho foi inaugurado em 1972. Um projeto do húngaro radicado em Lagoa Santa, Mihály Bányai. A intenção é de abrigar o patrimônio arqueológico encontrado na região. O museu fica bem aqui na área onde está o Parque Estadual do Sumidouro, que concentra as grutas e os sítios explorados pelo arqueólogo Peter Lund no século XIX. E onde também foram encontrados os primeiros fósseis humanos do continente americano, datados de cerca de 8.000 anos antes de Cristo. No interior do museu estavam expostas à visitação cerca de 1.200 peças e utensílios, entre elas 3 fósseis da raça do homem de Lagoa Santa, descoberta por Lund em 1842 na Lapa do Sumidouro.
Érica é a filha do húngaro que idealizou o museu. O primeiro objetivo do meu pai foi salvaguardar as peças arqueológicas na região, na comunidade onde estão os entornos, né, nos entornos aqui dos sítios arqueológicos. E é justamente isso, sim, que um museu esteja expondo dentro das próprias comunidades, ou no nosso caso, na comunidade de Lapinha, o seu acervo, o seu patrimônio arqueológico, sua cultura, sua história. O dinamarquês Lund levou dos sítios em Lagoa Santa cerca de 12 mil fósseis. Posteriormente, muitos outros pesquisadores estiveram na região fazendo escavações, onde também foi encontrado em Confins, em 1975, o fóssil de Luzia, a mulher mais antiga, de cerca de 12 mil anos antes de Cristo, que se tem notícia na América. Luzia estava exposta no Museu Nacional no Rio, que em 2018 sofreu um incêndio de grandes proporções. Pouco antes, no mesmo ano, o Museu do Castelinho teve a sua área desapropriada pelo governo do estado e foi fechado à visitação por questões técnicas de falta de segurança para a conservação do acervo. Agora, a família do húngaro, a quem pertence todo o acervo, luta para reabrir o Castelinho. Temos uma liminar que estabelece que o museu não pode ser fechado, não pode ficar fechado. Então, o Ministério Público está, inclusive, conosco nesse sentido, né, de que a liminar seja cumprida, que o museu seja reaberto. Tele Brasil Notícias. E vamos agora aos nossos comerciais. Depois dos comerciais, vamos falar um pouquinho do giro da semana no mundo, os acontecimentos. Também culinária, você que gosta da cozinha. Novembro Azul. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio. Rua Bernardino Panganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. O Tele Brasil Notícias sempre tem novidades em sua programação. Vamos agora ao giro da semana no mundo, onde vamos apresentar os acontecimentos da semana que foram destaques. Por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos da ONU divulgou que está preocupada com a situação do Iraque, por causa dos protestos contra o governo, onde mais de 15 dias com 270 mortes e milhares de feridos ali. Foi o assunto da semana passada. Os atos pelo país reivindicam mais empregos e combate à corrupção. Ontem, milícias que defendem o governo atiraram e mataram 10 manifestantes em Bagdá e em Basra. O principal líder xiita do país, o Ayatollah Ali al-Sistani, pediu para as autoridades de segurança que evitem usar a força excessiva e convocou o primeiro-ministro, Adil Abdul Mahdi, a responder às demandas da população. Centenas de moradores da região de Nova Gales do Sul, na Austrália, tiveram que sair de casas que podem ser atingidas pelos grandes incêndios em matas próximas. Por causa da fumaça e da seca, o céu ficou num tom alaranjado todo o dia de hoje. Os incêndios aumentaram os atendimentos num hospital veterinário especializado em ursos koala. Segundo o hospital, cerca de 350 animais morreram em reservas florestais incendiadas nas últimas semanas. Um zoológico da República Tcheca apresentou hoje um filhote de girafa ameaçada de extinção, nascida em cativeiro.
A bebê girafa tem 12 dias de vida, 1,90 m de altura e 60 quilos. Ela é da subespécie Rothschild, que só tem 2.000 indivíduos vivendo na natureza africana. O Zoo Tcheco de Liberec é referência na reprodução dessa espécie em cativeiro e 46 girafas já nasceram por lá. Muito bem, agora você chama aí a sua mamãe ou você mesmo. Pega aí um caderninho, anote as nossas dicas culinárias aqui no Tele Brasil Notícias. Quintais ricos de ingredientes e cozinha repletas de memórias. Foi aquela cozinha tradicional, né? A chamada gastronomia de raiz. Você que é do interior deve saber. A 50 quilômetros de Belo Horizonte, em Igarapé, as mestras das cozinhas ali têm as receitas da comida da avó. Que delícia! Bem pertinho da capital, uma cidade conquista os turistas. Passear por Igarapé, na região central do estado, é conhecer a riqueza de sabores que tem por aqui. Quase toda casa de Igarapé tem quintal no fundo e muitos são assim, com hortas fartas e verdinhas. Quem cuida desse aqui é a dona Lilia. E dona Lilia, tem de tudo aqui, né? Graças a Deus. A minha propriedade tem muita coisa boa. Tem abobrinha d'água, tem abobrinha de porco, tem o mastruz, tem aquela berdoega, tem o chuchu. E esse chuchu, a senhora tem um carinho especial com ele, né? Esse, minha filha, é de arrepiar o cabelo do corpo, porque esse foi o sustento da minha família, até hoje. Boa parte do chuchu colhido aqui é vendido em sacolões e no Ceasa. A outra parte se transforma em pratos deliciosos. Os que a dona Lilia vai preparar ainda levam outros ingredientes da horta. Um deles é a beldroega, uma punk, planta comestível não convencional. Muitas vezes essas plantas não são consumidas por falta de costume, mas são nutritivas e saborosas. Hoje a beldroega vai para a farofa, junto com o bacon, o mastruz e o umbigo da banana. Sabores simples e cheios de história. Nossa, esse cheirinho é muito bom, né? Muito gostoso, né? Tudo feito, o alho socado na hora. E a gente afoga no fogão de lenha. Tem mais sabor, mais calor humano. Esse soufflé também leva chuchu. O prato faz um sucesso danado e enche a cozinheira de orgulho. Você precisa ver o orgulho que dá. O orgulho na gente, ele sobe para a cabeça. A gente fica tão feliz. Eu vou ensinar minha neta, a Júlia, eu já falei com ela. Sou Júlia, você que vai ficar no meu lugar. Porque isso eu tenho que deixar uma semente plantada, para a semente dar fruto. Que esse fruto não pode morrer. Esses saberes tão valiosos fizeram da dona Lilia uma mestra da culinária tradicional de Igarapé. No município, é assim que são chamadas as cozinheiras com mais de 60 anos, que por meio de suas receitas trazem um resgate da memória afetiva. Elas são as guardiãs da gastronomia de raiz, aquela que acabou sendo esquecida ao longo do tempo e que a gente chama carinhosamente de comida de vó. Em 2015, as mestras passaram a ser patrimônio imaterial da cidade. E é claro que nessa visita a Igarapé não poderia faltar um doce. Ai, que bom! Sejam bem-vindos! A dona Maria do sindicato, outra mestra da cidade, recebeu a gente na casa dela para mostrar uma receita curiosa. O ingrediente é conhecido por seu sabor amargo, mas nas mãos habilidosas dessa cozinheira, adoça tanto a boca que é difícil de acreditar. Eu experimentei lá em Caldas Novas e fiquei curiosa, né? Doce de jiló, falei, eu quero experimentar. Experimentei, gostei. Aí tentei arrancar deles lá, né, a receita, como que faria. Eles não quiseram me dar a receita de jeito nenhum. E eu vim na viagem com aquela interrogação, falei, eu vou fazer esse doce de jiló. Aí eu fiz, deu certinho. Os meus filhos experimentaram, inclusive a minha caçula não gostava de jiló, comeu e ficou apaixonada. Falou, mãe, que delícia. A cozinha fica no quintal. É lá que Dona Maria conta histórias enquanto prepara suas delícias.
Hora de levar tudo ao fogo. Junto com o jiló, vai o açúcar, a canela e o cravo. Os ingredientes são os mesmos, mas o sucesso da receita está mesmo nas técnicas de preparo tradicionais. Você vai experimentar e vai falar se realmente... Põe um queijinho, né? Menino que é bom tem que comer doce com queijo, né? Claro, minha filha. Tem que ter uma coisa e outra. E agora experimente. Se tiver gostoso, fala. Se não tiver gostoso, fica assim. Vou confessar uma coisa pra senhora. Eu não gosto de jiló, mas eu achei muito gostoso. Não amarga nem um pouquinho. Não, é muito bom. nenhum. Parabéns pra senhora. Obrigada. As pessoas comem e falam, meu Deus, mas não parece giló. Não mas parece. giló também se faz coisas boas. Parece um doce de mamão, Isso, assim, né? É, muito gostoso. fica parecendo Muito doce de bom mamão. mesmo. Tele Brasil Notícias. Bom, agora no Tele Brasil Notícias, vamos falar um pouquinho da saúde, mais da saúde masculina. Vivemos agora o Novembro Azul e ele chama a atenção dos homens para a importância do exame da próstata. Seu evangelista foi fazer um exame simples de sangue e acabou descobrindo que estava com câncer na próstata. Ele acredita que vai ser curado, porque descobriu a doença bem no início. O câncer, a pessoa deve, cuidar cedo, porque sempre cuidando cedo, ele tem mais chance de ter tratamento, A próstata é uma glândula que só o homem possui e se localiza na parte baixa do abdômen. Na fase inicial, o câncer da próstata pode não apresentar nenhum sintoma. Na fase avançada, provoca dificuldade de urinar, sangue na urina e dor nos ossos. A recomendação é que todos os homens, depois dos 50 anos, procurem um médico para um exame simples, mesmo que não tenha nenhum sintoma da doença. O tumor na fase inicial ele é assintomático, ele é muito pequeno, ele tem um crescimento muito lento nessa fase inicial. Então, se você dá o diagnóstico na fase bem inicial, facilita o tratamento e aumenta muito a possibilidade de cura. Para sensibilizar os homens sobre a importância de fazer o exame da próstata após os 50 anos para prevenir a doença ou até mesmo obter um diagnóstico precoce, foi criado o movimento internacional Novembro Azul. Ajuda na conscientização, principalmente os homens que são mais difíceis de fazer o rastreamento. Então, falar da importância do exame, da simplicidade e tirar assim qualquer dúvida que possa ter. Tele Brasil Notícias. Bom, agora eu vou falar um pouquinho com você que é empresário. Inclusive tem aquele funcionário que às vezes tem que ser afastado ali para o auxílio-doença, por algum acidente. Grandes empresas terão que pagar 120 dias de auxílio-doença para esses funcionários afastados do trabalho. O benefício hoje é pago pelo INSS 15 dias de afastamento do trabalhador. A decisão foi aprovada pela Comissão Mista do Congresso Nacional e ela está dentro da medida provisória que garante a antecipação do 13º dos aposentados. De acordo com essa nova determinação, os patrões terão uma compensação financeira ou tributária por pagar até 4 meses de auxílio-doença direto ao seu funcionário. A medida não vale, porém, para micro e pequenas empresas, microempreendedores individuais, trabalhadores domésticos, contribuintes individuais, empregados intermitentes e trabalhadores rurais. Após passar pela comissão mista, o texto da medida ainda será votado na Câmara e no Senado, todos separadamente. Voltando ao nosso quadro de informações de notícia para você, vamos falar agora do trabalho de um grupo anônimo. Eles têm feito aí a recuperação de dependentes químicos, como narcóticos e alcoólicos anônimos, e passou a ser reconhecido pelo governo federal esse tipo de trabalho de grupos anônimos.
Quando Cleiton resolveu procurar ajuda, ele conta que a vida estava tomada pelas drogas. Foi 17 anos, né, de uso. Os últimos 7 anos eu estava no crack, eu cheguei a morar na rua, eu tive problemas judiciais seríssimos. Antes de eu chegar em recuperação eu tinha 23 passagens na justiça, eu tinha puxado 7 anos de cadeia, já tinha sido baleado. Então assim, eu cheguei a um estado onde não tinha mais o que se fazer. Cleiton encontrou ajuda para sair das drogas em uma ONG e com tratamento mudou de vida. Hoje, o conselheiro terapêutico usa a própria história para motivar outros dependentes químicos a superarem o vício. Para mim é um privilégio poder fazer parte da recuperação de alguém, porque outras pessoas fizeram isso por mim. Assim como a ONG que ajudou Cleiton, no Brasil existem grupos filantrópicos de apoio a pessoas que vivem essa realidade diariamente. E esses grupos tiveram o trabalho reconhecido pelo Ministério da Cidadania. São grupos que vêm realizando um trabalho extremamente importante ao longo de décadas aqui no país e que, neste momento, então, o governo federal se aproxima, faz uma parceria com esses grupos no intuito de ajudá-los a se fortalecerem onde eles já estão e ajudar também na sua expansão. Isso com o intuito de poder proporcionar para as pessoas com dependência química no Brasil mais condições de recuperação e condições de saírem da dependência química. Tele Brasil Notícias. E vamos aos nossos comerciais. E você vai, na sequência, acompanhar de perto a decisão que torna ilegal busca e apreensão coletivas em residências. Também vamos falar um pouquinho da história da derrubada do Muro de Berlim e a educação, onde nós teremos aí acesso a psicólogos e também a assistentes sociais. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Você sabia que o Bar do Plínio, o original, está na Casa Verde? Aqui é o tradicional e premiado Bar do Plínio, o original, onde você encontra os mais saborosos peixes, tanto de água doce como do mar. Exemplo, temos tilápia, aruanã, pintado, bandejo, linguado, meca, dourado do rio e dourado do mar e o nosso famoso jato tucunaré. Muitas mais opções. E não se esqueça, todas as quartas e sábados, aquela suculenta feijoada acompanhando o joelho de porco. Venha nos visitar e saborear as delícias que o Bar do Plínio tem para você e sua família. Sem contar as cachaças de todos os estados brasileiros. Só aqui no Bar do Plínio, o original. Rua Bernardino Franganiello, 458, Casa Verde. Telefone 38 57 09 99. Bar do Plínio, o original e premiado. É só aqui na Casa Verde. Você está no Tele Brasil Notícias, as notícias sempre na medida certa para você. Vamos agora cumprimentar você aí do Rio de Janeiro. Nosso muito obrigado pela sua audiência, à TV Cinec. E olha, o Rio de Janeiro tem uma situação bastante complicada, né? Porque andaram fazendo busca e apreensão, e às vezes com mandato sem determinada casa, determinadas pessoas inscritas nesse mandato, né? E olha, para a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a decisão judicial que autoriza justamente a busca e a apreensão coletiva em residências feita de forma genérica e indiscriminada. O colegiado concedeu habeas corpus na terça-feira, foi dia 5 de novembro, para anular justamente essa questão que autorizou a medida em domicílios nas comunidades de Jacarezinho e o conjunto habitacional
Morar Carioca, no Rio de Janeiro, sem identificar o nome de investigados e os endereços a serem objetos desta abordagem policial. Os ministros da sexta turma analisaram o habeas corpus coletivo impetrado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro em benefício dos moradores de duas comunidades, de Jacarezinho e do conjunto habitacional Morar Carioca. O pedido buscava anular decisão judicial que autorizou busca e apreensão coletiva em residências na região. A ordem era para que a polícia buscasse por armas, documentos, celulares e outras provas contra facções criminosas. A medida foi tomada em 2017, após um policial morrer enquanto trabalhava em uma operação das forças de segurança nas favelas da área. O episódio resultou na concessão de uma ordem judicial de busca e apreensão domiciliar generalizada na região. A juíza que deu autorização para as revistas indiscriminadas justificou que as comunidades ganham novas casas constantemente, sem registro ou numeração, e que a revista coletiva seria necessária para a segurança dos moradores e dos policiais que atuam no local. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, chamou a atenção para a jurisprudência consolidada do STJ, que não admite a impetração de habeas corpus coletivo de forma genérica. O ministro destacou que a ausência de individualização das medidas de busca e apreensão contraria diversos dispositivos legais do Código de Processo Penal e da Constituição Federal. Já o ministro Rogério Schietti Cruz ressaltou que o Rio de Janeiro passa por momentos sombrios na economia e na política, afetando a justiça criminal e o sistema penitenciário. Para ele, não é possível sacrificar ainda mais as pessoas que vivem em comunidades carentes, submissas ao crime organizado e sem serviços públicos, sujeitando-as a também terem a intimidade dos lares invadida. Por unanimidade, a sexta turma concedeu habeas corpus e anulou a decisão que decretou a busca e apreensão coletiva. Tele Brasil Notícias. Você gosta de história? Pois é. Vamos falar um pouquinho de 1989, onde ocorreu a derrubada do Muro de Berlim, que completou 30 anos. Foi a queda da barreira que simbolizou a decadência do regime socialista soviético instaurado em 1917 com a Revolução Russa e deu início à unificação, inclusive, da Alemanha, que ocorreu um ano depois, ou seja, 1990. A noite de 9 de novembro de 1989 foi um marco na história. Naquele dia, cidadãos alemães, moradores de Berlim, ocuparam o alto do muro que separava a cidade em duas. Além de passar de um lado a outro, o que até então era proibido, eles também começaram a derrubar com picaretas a barreira física que simbolizava a divisão entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, liderado pela União Soviética. A medida extrema, a construção de uma barreira de cerca de 4 metros de altura separando a população de uma cidade, é consequência das divisões pós-Segunda Guerra Mundial. Após o conflito, a Alemanha nazista, derrotada, foi fatiada entre as 4 grandes potências vencedoras: Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. E Berlim, capital do país, apesar de ficar na área soviética, também foi dividida em 4 partes. Só que a partir da década de 50, as diferenças de regime começaram a refletir diferenças econômicas entre os lados. Enquanto a Alemanha Ocidental progredia, a população da Alemanha Oriental enfrentava problemas econômicos, o que causou uma migração em massa para a área capitalista. Por isso, em 1961, o regime soviético autorizou a construção de um muro que separava a parte ocidental da cidade. A barreira levou 2 anos para ficar pronta e 28 anos para ser derrubada. Nesse meio tempo, a Guerra Fria se intensificou com corrida armamentista e espacial em ambos os lados. Mas no fim da década de 80, ficou claro que o modelo socialista soviético não tinha dado certo. Em 89, houve diversas manifestações na Alemanha Oriental. A população pedia, entre outras coisas, a permissão para viajar.
Em 9 de novembro, um comunicado do governo acabando com as restrições de viagens ao lado ocidental levou milhares de pessoas até a fronteira. Os guardas, sem saber o que fazer, abriram os portões. Em dezembro do mesmo ano, os presidentes soviético Mikhail Gorbachev e norte-americano George Bush declararam o fim da Guerra Fria. 2 anos depois, Gorbachev renunciou e declarou o cargo dele extinto, dando fim ao regime soviético. Tele Brasil Notícias. Quero lembrar a você que o Tele Brasil Notícias ele está acontecendo diariamente para você aqui na TV Cinec, às sextas-feiras às 13 horas e nas terças-feiras às 17 horas. Um é em primeira edição e outro é em segunda edição e na programação da TV Cinec. Quero mandar também meu alô a todos os colaboradores aí do Bar do Plínio, onde você tem aquela feijoada quarta e sábado, tem aquele peixe e aquela cachaça gostosa, viu? Nosso muito obrigado aí pela sua audiência e apoio ao Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora de educação. Isso mesmo, uma coisa muito polêmica aqui no Brasil, né? Mas olha, os alunos da rede pública de educação básica poderão ter acessos psicológicos e também a assistentes sociais. É um projeto de lei que está em debate na Assembleia Legislativa. A audiência pública em apoio ao projeto teve a participação de assistentes sociais e psicólogos das escolas da rede estadual. Assistentes sociais e psicólogos podem contribuir de forma muito positiva na rotina escolar, do ponto de vista da elaboração de projetos, da articulação com a rede de atendimento externa, na compreensão da dinâmica escolar e junto com as outras profissionais que compõem o sistema de ensino, elaborar projetos e soluções para os problemas que eventualmente venham a aparecer e também construir novos projetos para a qualificação da rede de atendimento nas escolas públicas. O projeto de lei 863 de 2017, aprovado no início de outubro, aguarda a sanção do governador João Dória do PSDB. O objetivo é que seja assegurado o atendimento aos alunos que necessitarem dessas equipes multiprofissionais. A intenção é envolver famílias e órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude. Se o projeto for sancionado pelo governo, o Estado terá 1 ano para se adaptar às novas regras, inclusive do ponto de vista orçamentário. A ideia é estimular uma rede de psicólogos e assistentes sociais para atender os alunos nas escolas estaduais. Nós não queremos um psicólogo para cada escola, porque isso é inviável e isso traria um lugar da psicologia, de atendimento às crianças, isso é lugar do serviço de saúde. Na educação, a gente entende que psicologia, serviço social, em equipes multidisciplinares tem muito a contribuir. Não dá para imaginar que não tem verba. Isso não cabe. O que aconteceu em Suzano, por exemplo, o dano e o custo daquilo não dá para medir. Então, qualquer outro custo é muito pouco, pensando em uma prevenção para uma educação melhor. Um outro projeto aprovado no Congresso Nacional determinava que escolas públicas em todo o país tivessem profissionais de psicologia e de assistência social. O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto por considerar inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. No estado de São Paulo, a intenção do projeto aprovado na Alesp é atuar de maneira educativa, crítica e reflexiva. A proposta é do deputado José Américo, do PT, que solicitou a audiência pública. Eu acho que é um projeto que agrada a todo mundo. Eu acho que todos os partidos, praticamente todos os partidos votaram a favor ou se posicionaram a favor. E acho que nós vamos fazer um entendimento, conversar agora com as autoridades do governo estadual, falar com o secretário de governo, né, vamos tirar uma comissão daqui, falar com o secretário de governo e vamos, né, conversar com eles para dialogar e procurar mostrar para eles que o projeto é muito importante para todo mundo, né, inclusive para o próprio governo do estado. Tele Brasil Notícias. Lembrando que você participa do Tele Brasil Notícias
através do nosso facebook.com/TeleBrasilNotícias e também pode conversar conosco através do nosso e-mail telebrasilnoticias@gmail.com. Vamos falar agora sobre saúde. O atendimento hospitalar teve uma vitória. Por quê? A terceira turma do STJ manteve o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que afastou a responsabilidade de um hospital pela morte de um paciente, supostamente provocada por erro em procedimento cirúrgico e troca de catéter. E também, de acordo com a família desta vítima, tal erro teria gerado infecções generalizadas que levou o paciente ao óbito. Não é fácil para uma família perder um parente durante ou após uma cirurgia. Dados da Associação Nacional de Biossegurança revelam que cerca de 100 mil pacientes morrem por ano de infecção hospitalar no Brasil. O presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética explica quando o médico e o hospital podem ser responsabilizados pela morte de um paciente. O erro médico é caracterizado quando houve algum dano ao paciente, um dano corporal, uma lesão, uma sequela ou até o óbito, e o profissional agiu com negligência, imprudência e imperícia. Quando o processo é contra o hospital, pelo Código do Consumidor, há a inversão do ônus da prova. Então, o hospital que tem que provar, ou que não houve o dano, ou que não houve nexo causal. No Rio Grande do Sul, uma família entrou na justiça contra um hospital por causa da morte de um parente. Ele passou por uma cirurgia para tratar um tumor no intestino em 2003. Quando estava se recuperando, a equipe de enfermagem precisou fazer a troca do catéter. O paciente sofreu um choque séptico e infecção respiratória e morreu 4 meses depois. Os familiares responsabilizaram o hospital, alegando que houve erro no procedimento. Em primeira instância, o juiz condenou o hospital ao pagamento mensal de R$ 4.200 até a data em que a vítima completaria 70 anos, além de compensação por danos morais de R$ 180 mil. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul mudou a sentença por entender que a responsabilidade do hospital dependeria da comprovação de erro, imperícia ou imprudência na atuação de médico a ele vinculado, o que não ocorreu. No STJ, a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, manteve a decisão de segunda instância. Ela explicou que o dano decorrente de falha restrita ao profissional médico, que não possui qualquer vínculo com o hospital, não pode ser atribuído à instituição hospitalar a obrigação de indenizar a vítima. TeleBrasil Notícias. E veja a seguir no TeleBrasil Notícias. Plantão de polícia, com Polícia em Ação. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Panganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Muito bem, no Polícia em Ação de hoje, dentro do TeleBrasil Notícias, em vez de falarmos de notícias de tragédia ou acontecimentos, vamos dar uma referência a uma carta de uma pessoa que apreciou o trabalho feito pela Polícia Rodoviária Militar aqui em São Paulo. E a informação veio através
do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária e também do Cabo Gleidson. Vamos à referência das informações ali apresentadas que nos foram passadas. População reconhece o trabalho do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária através da 4ª Companhia e, inclusive, foi enviado agradecimento. O senhor Walter Domaraski, após tomar conhecimento de uma ocorrência de liberação de refém e recuperação de carga roubada na área da 4ª Companhia, escreveu uma carta de agradecimento aos policiais militares rodoviários. O remetente escreveu a carta de próprio punho. 1º Sargento PM Augusto e Cabo PM Pardal. E ele está ali elogiando e enaltecendo a ocorrência que tomou conhecimento através das redes sociais, demonstrando a interação do policiamento rodoviário e o público interno e também externo. Veja que ele mandou essa carta diretamente ali, citou o nome dos militares envolvidos e agradeceu a ação deles nessa ocorrência, que nós inclusive tratamos dela aqui, né? Que foi o caso, inclusive, onde foi sequestrado o motorista da carreta, e teria consequências até maiores, né? Mas eu quero lembrar que a Polícia em Ação, dentro do Tele Brasil Notícias, vai ficando por aqui hoje, mas aguarde que teremos mais novidades para você. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Este foi o Tele Brasil Notícias de hoje, em qual eu agradeço a sua audiência, a sua participação conosco e você que acompanha a programação da TV Cinec, continue conosco. Vem aí mais atrações. São 24 horas de programação dinâmica para você. Mas a você de todo o Brasil, de todo o mundo, e você que nos acompanha constantemente no nosso dia a dia, fique com Deus. Até lá.